É com muita alegria que estou aqui esta manhã convosco para partilhar algo que tem muito que ver com a minha experiência profissional. Trabalhei muitos anos, 14 anos consecutivos numa universidade na área de projetos e, portanto, tenho bastante experiência nesta área. E na ADRA, os projetos, portanto, eu trabalho na ADRA, para quem não conhece, os projetos é uma área fundamental para que a organização se possa desenvolver. E é nesse sentido, a minha formação de base é em Sociologia, portanto, a ciência que estuda a sociedade, e é nesse contexto que estou aqui esta manhã para partilhar convosco algo que fui aprendendo pelo caminho, porque, como vocês vão ver, o procedimento que vou partilhar convosco não é algo que se faz de fio a pavio e que se faz de forma automática, é uma aprendizagem, é um processo. E então, esta manhã, nós vamos falar como preparar um plano de ação eficaz e eficiente. Aquilo que vou partilhar convosco pode ser aplicado numa organização em termos gerais, numa igreja, num departamento ou para a organização de uma iniciativa em particular. De modo que é muito genérico e vocês vão aproveitar, portanto, aquilo que poderá ser importante para vós para prepararem planos de ação no departamento que vos cabe neste contexto da mulher. E vamos tentar perceber como é que isto se faz tanto de forma interna, dentro da igreja, como de forma externa, de forma a termos impacto na comunidade. E no final vamos ainda ver a área de comunicação, como comunicar isto para fora, uma vez que foi o pedido que foi feito. Então vou partilhar convosco a estrutura da apresentação. Vamos começar por ver o que é um plano de ação, depois a importância de ter um plano de ação. Vamos falar sobre os perigos de não trabalhar sobre esta lógica de planos de ação. Vamos ver as etapas que precisamos de alcançar para construir um plano de ação. No final faremos algumas considerações e depois temos um exercício prático, se ainda der, porque estou a começar com uma hora de atraso. Vamos ver se conseguimos fazer. A qualquer momento podem levantar a mão, interromper, colocar questões. Esta apresentação ser-vos-á facultada no final, está bem? Portanto, se perderem alguma coisa que não conseguem anotar, não fiquem aflitas, porque no final terão acesso a este PowerPoint. Vamos então ver aqui o que é um plano de ação. Sim. Aqui está. O outro. Sim. O título. Muito bem. Já conseguiu? Mas depois terá um PowerPoint completo, está bem? Pronto, muito bem. Então dizia eu que vamos começar por ver o que é um plano de ação. E no fundo o plano de ação é uma ferramenta que nós utilizamos para a conquista de objetivos. Portanto, nós queremos alcançar algo e fazermos um plano de ação vai nos permitir ver quais são as etapas que nós necessitamos de concluir para termos os objetivos alcançados. E por isso, este planeamento vai definir uma série de itens. São eles os objetivos, as ações necessárias para cumprir os objetivos, um cronograma, portanto uma tabela onde nós temos os meses, os responsáveis, já vamos ver isto mais à frente, os responsáveis, como eu dizia, os recursos financeiros, materiais e humanos, porque não se fazem omeletes sem ovos, precisamos sempre, em todas as atividades que fazemos, saber quais são os recursos que nós temos disponíveis e, por fim, as formas de acompanhamento dos resultados. Então, primeiro que tudo, quando nós muitas vezes temos uma ideia, queremos fazer algo, nós estamos assim como eu esqueci o nome disto, ajuda-me. Tem flocos de neve lá dentro, esqueci que foi do nome do objeto. Mas quando nós, um globo, obrigada, um globo com flocos de neve. Então quando nós agitamos, o que é que acontece? Fica tudo turvo e nós não conseguimos ver a casinha que lá está dentro com clareza. Podemos fazer aqui uma ilustração dizendo que a casinha é o nosso
nosso objetivo final. E a neve é tudo aquilo que acontece à nossa volta que nos distrai. Foi a pandemia, são as múltiplas requisições que nós temos para fazer muitas coisas em simultâneo, são as mil ideias que vêm à nossa cabeça quando nós queremos fazer um projeto. Portanto, nós estamos constantemente como aquela casinha, quando é abanada, precisamos de nos focar, de assentar e traçar um plano. E por isso o plano de ação serve, na realidade, para que nós possamos ver de forma, portanto, passarmos deste estágio aqui, em que estamos com as ideias muito baralhadas, para traçar os objetivos e saber qual é o caminho que nós vamos trilhar. Isto permite-nos uma economia de tempo e uma economia de recursos que, de outra forma, como vocês já vão ver mais à frente, não seria possível. Digamos então que o plano de ação é uma ferramenta crucial para o sucesso das organizações que buscam o crescimento. Disse-vos que íamos falar sobre os perigos de não trabalharmos na lógica do plano de ação. E buscando alguma referência de autores que estudaram este tema, encontrei este livro que se intitula Igrejas que Fazem a Diferença. E este autor começa exatamente por nos dizer quais são os perigos de não trabalharmos sob, portanto, uma lógica de planos de ação. E diz-nos ele que o primeiro é a falta de organização. Eu vou ler, diz assim: face à forma desorganizada como muitas comunidades de crentes se apresentam, sem estratégias de ação ou planos minimamente estruturados, reparem agora, há que reconhecer que não existe nada de espiritual neste Estado. Deus deseja ordem na sua igreja, nas suas instituições ou em quaisquer outros organismos que funcionem sob o seu nome. Então, quando nós fazemos algo, como nós costumamos dizer, em cima do joelho, só para mostrar que fazemos, só para cumprir algum objetivo, mas não o fazemos de forma estruturada, nós estamos a desonrar o nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus que, quando quis criar o planeta, o que é que Ele fez? Criou tudo ao mesmo tempo? Não. Ele teve uma ordem. Deus foi fazendo as coisas por etapa. Digamos que Ele tinha um plano de ação e foi preparando, a cada dia, Ele preparava o surgimento das coisas do dia seguinte. E assim deve ser realmente aquilo que nós devemos fazer. Eu vou partilhar convosco um vídeo. Ele é muito curtinho, passa muito rápido e por isso prestem atenção e depois vamos falar sobre ele. Lógicos, reparem com atenção o que está a acontecer. Comentários. Dentro daquilo, precisam ver outra vez? Podes pôr outra vez? Eu avisei, ele é muito rápido. Let's see again. Podes pôr novamente a apresentação. Comentários, antes de eu prosseguir. O que é que este vídeo vos suscita? Ele tinha um foco. Este não foi treinado para quê? Para apanhar um disco preto. Nós também temos muitas vezes um disco preto. Qual é o nosso disco preto? É o objetivo, a nossa missão. Muito bem. No Ministério da Mulher, em cada igreja, vocês vão delinear a cada ano o vosso disco preto. O que vai acontecer é que surgem tantas solicitações que vão aparecer discos amarelos, vermelhos, azuis e muitas vezes nós, naquela ansiedade de queremos fazer muito, agarramos e perdemos o foco do disco preto. E depois, quando vamos fazer a ação relativa ao nosso disco preto, nós já não vamos estar tão concentrados, perdemos energia, estamos cansados e por aí fora. Portanto, é preciso nós termos um plano de ação concreto que é atingir o disco preto. E venham quais forem os outros discos, se nós tivermos o nosso plano de ação bem orientado,
nós vamos conseguir manter a organização. E, portanto, o autor dizia-nos que é muito importante nós podermos centrar-nos nos nossos focos para que não tenhamos custos de desorganização. E ele diz-nos que quando acontece esta falta de planificação, em que nós não temos um plano, mas tentamos fazer tudo o que nos surge, perdemos projetos e objetivos definidos, perdemos oportunidades, os membros que trabalham connosco ficam desmotivados, a procura constante de informações dispersas, porque a cada disco novo nós temos que saber sobre ele para agirmos bem, voluntários deixados à deriva e equipamento inutilizado ou utilizado impropriamente. Estes são alguns dos custos que o autor refere quando nós estamos a trabalhar com falta de organização. Por isso, o objetivo supremo de um plano de ação é ter as pessoas certas, focadas nas devidas tarefas que são estabelecidas, no devido momento e com as devidas ferramentas e recursos, ao invés de ser a cobertura de tarefas inacabadas ou que deveriam ter feitas, portanto, de forma prévia. Assim, mais uma vez, este autor realça a importância de trabalharmos sobre um plano de ação. O próximo que ele nos diz é sobrevalorizar a estrutura e eficiência de uma instituição. O que é que isto quer dizer? Antes de passar à explicação do autor, eu vou-vos contar uma história verídica. Não sei se lembram, em 2016 nós tivemos um intermensário que se chamava O Papel da Igreja na Comunidade. E nos sábados o autor contava sempre histórias muito interessantes para introduzir aquilo que ele ia dizer. E numa determinada lição ele contava que uma igreja sentia que as infraestruturas, portanto, estavam a ficar velhas, tinham vergonha de receber visitas porque a igreja não era apelativa e, portanto, tinham um sonho, o seu plano de ação naquele ano era melhorar as infraestruturas da igreja para que a igreja se tornasse aberta à comunidade. Então eles fizeram uma angariação de fundos, conseguiram renovar a igreja e quando renovaram a igreja ela ficou extremamente bonita. Tinha uma passadeira enorme, vermelha, bancos almofadados, tudo espetacular. E no primeiro sábado em que receberam pessoas de fora, alguns irmãos ficaram com os cabelos em pé, como se costuma dizer, porque sujaram o carpete, migalhas no chão. Então o que é que esta igreja começou a fazer? Uma igreja que tinha tido um plano de ação para renovar, para se abrir à comunidade, agora fechou-se com medo que a igreja ficasse estragada. Estava tão bonita que agora ninguém poderia usar para não estragar. O que é que isto quer dizer? Que a estrutura e o manter a estrutura sobrepuseram-se à missão daquela igreja e perderam o foco pelo qual eles tinham trabalhado. E o autor diz-nos que isto é realmente um perigo, porque há situações em que se dá tanta importância à estrutura e à eficiência que se esquece o motivo pelo qual ela foi criada. E então diz-nos ele assim: se a igreja não mantiver firme o propósito da sua existência, orientada sobre planos estratégicos e de ação concretos, pode confundir manter a instituição com o prosseguir na sua missão. E esta situação pode conduzir a uma excessiva burocracia, muito popular, de processos e a uma ação prática reduzida. Portanto, tenhamos em atenção que a estrutura é apenas um meio para nós alcançarmos os nossos objetivos. Nunca um edifício pode ser mais importante do que as pessoas. E fica aqui então este aviso. O terceiro perigo de trabalharmos de uma forma desorganizada, sem plano de ação, é eleger os propósitos errados. No meu trabalho na ADRA, visito muitas vezes igrejas que me pedem ajuda para criar projetos relevantes nas suas comunidades. Já 3 vezes visitei igrejas que tinham em mente um sonho, e o sonho era construir uma creche. E das 3 vezes, quando me sentei com as pessoas dessas igrejas, descobrimos que elas estavam a eleger um propósito errado. Vou explicar-vos porquê. E vou-vos contar o exemplo da última, que foi há umas 3 semanas. Cheguei à igreja, fizemos a apresentação, da parte da tarde, toda aquela dinâmica que temos para falar sobre os projetos, e os irmãos contam que queriam abrir uma creche.
E eu pergunto-lhes, quantas crianças há na vossa igreja? 8. Dessas 8 crianças, quem vive perto da igreja que pudesse beneficiar deste serviço? E todos me disseram, à exceção de uma família que moravam a 30, 40 minutos de distância da igreja. Vamos ler o diagnóstico da realidade social do concelho onde a igreja está. E descobrimos que existia uma criança para cada 100 idosos naquele concelho. O que é que estava a acontecer? Um concelho extremamente envelhecido e o foco deles eram as 8 crianças da igreja. Eles queriam abrir uma creche para essas 8 crianças, que tinham idades diferentes, nem daria para constituir uma sala. À volta não existiam crianças, mas o sonho deles era abrir uma creche. Talvez fosse mais separado para abrir um lar para idosos. Foi o que eu lhes disse. Eles não têm condições para abrir um lar de idosos, mas montámos um projeto de cedo e de dia para idosos. Percebem? Então, muitas vezes, quando nós não trabalhamos sobre uma lógica estratégica, nós podemos estar a eleger os propósitos errados. Vou contar-vos um exemplo da AGRE. Nós trabalhamos muitas vezes com países estrangeiros, países em vias de desenvolvimento. E a dada altura estávamos no terreno, num país africano, e demos com a situação de uma outra organização que fez um poço. Porquê? Aquela organização é especialista em trabalhar as questões da água. E para eles, abrir poços em qualquer país é extremamente importante. Então nós deparámos com uma comunidade que tinha um poço, mas que continuava a ir buscar água muito longe. As mulheres eram, sobretudo, quem se encarregavam desse processo. As crianças faltavam à escola para ajudar as mães e nós tentámos perceber o que é que se estava a passar. Então, aquela organização tinha criado um poço num solo sagrado. O que é que aconteceu aqui? A comunidade não podia pisar aquele solo porque na tradição deles era sagrado. Então, esta organização o que fez, elegeu um propósito errado. Só porque eles trabalhavam naquela área, queriam a todo custo criar um poço, mas não tiveram esta lógica de planeamento e de estudar a comunidade, a tradição, a cultura e acabaram por fazer algo que não teve qualquer eficiência. Portanto, são 2 exemplos, um cá, um fora, onde nós precisamos de ter um conhecimento muito grande daquilo que nos rodeia para criarmos ações de impacto. Nós já vamos ver isso um pouquinho mais à frente. E então o autor fala-nos na realidade que nós muitas vezes podemos eleger propósitos errados. E isto acontece por pouca reflexão e elaboração de estratégias e objetivos. E quando isto acontece, há algo errado. Nós já vamos ver. Vou já passar a seguir. Todas as organizações e departamentos têm à partida uma missão e uma visão que moldam a definição dos objetivos. E quando nós elegemos os propósitos errados, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que mexer na nossa missão só para cumprir os objetivos que elegemos de forma errada. E isto não está certo. Uma missão e uma visão é algo perene durante o tempo em que ela, geralmente aqui em Portugal trabalhamos por quinquénios, durante o quinquénio a missão e a visão não se mexem. E são elas que moldam os objetivos. Só que muitas vezes nós esquecemos disto e porque queremos fazer coisas soltas, queremos mudar a missão e a visão. Então este é o terceiro erro que os autores abordam para nos chamar a atenção que nós devemos preocupar-nos com um plano de ação. Dúvidas? Comentários sobre estes 3 tópicos? Diga, irmã. Muito bom. Sim. Fala só um pouquinho mais alto. Qualquer plano que, por exemplo, a mulher se faça, aconselhas que sempre se faça um estudo da comunidade à volta, por exemplo, uma Câmara Municipal, com isso. É exatamente isso que vamos ver agora. A partir de agora, neste momento, portanto, chegaste lá exatamente ao raciocínio. O autor chama-nos a atenção para os erros de não trabalharmos sobre um plano de ação e conhecermos a nossa comunidade. E agora vamos ver então como se faz. As etapas para construir um plano de ação. Mas antes de avançar, eu queria chamar-nos a atenção para o seguinte.
Igrejas diferentes em dimensão, composição, em amadurecimento. Às vezes há igrejas que já estão numa etapa madura, que outras estão no início. Situadas em concelhos diferentes, situações demográficas diferentes, geográficas, económicas, políticas. Uns estão situados em concelhos que são comunistas, outros socialistas, outros... Portanto, todas estas realidades onde nós estamos incluídos vão influenciar a forma como nós nos posicionamos perante a comunidade. E por isso, aquilo que vamos ver a partir daqui precisa sempre de ser relativizado de acordo com a localização geográfica onde nós nos inserimos. Por isso, tenhamos aqui a atenção que há diferentes necessidades em cada concelho e isso requer intervenções necessariamente diferenciadas nos contextos. Eu vou-vos apresentar então aqui o processo. Ele é feito por etapas, parece um processo longo, mas não quer dizer que nós tenhamos que começar sempre assim de forma linear. Às vezes nós estamos aqui no conhece o contexto, mas estamos a refletir sobre o nosso sonho e a especificar objetivos. Portanto, isto pode ser uma situação combinada. E às vezes estamos aqui no fim e já estamos a pensar o que é que nós podemos fazer para reiniciar. Portanto, este processo, ele existe, ele está cientificamente estudado, mas ele é maleável, portanto, ele não é rígido, está bem? Então, aqui ao início, é muito importante, de acordo com a pergunta que nos foi feita, dou-lhe já a palavra, que nós possamos conhecer o nosso contexto e validá-lo para ver se localmente ele é relevante. Sim. Não se vê bem. Vocês terão o PowerPoint, eu vou lendo. Então, o primeiro diz assim: conhece o contexto, reflete sobre o sonho, especifica em objetivos, desdobra em ações, define responsáveis, define prazos, define orçamentos, realiza e acompanha e avalia. Nós vamos agora entrar em cada um, está bem? Não se preocupem, aqui é o desenho global daquilo que nós vamos ver. Então, como eu vos dizia no início, é muito importante que cada vez que nós pensarmos em fazer algo, nós começamos primeiro onde estamos inseridos. Qual é o nosso contexto? Então nós vamos procurar a missão, a visão e os valores da instituição que estamos a servir. O Ministério da Mulher não pode traçar os seus objetivos sem compreender qual é a missão, a visão e os valores da instituição mãe, a União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. E depois, o próprio Ministério, de acordo com este enquadramento, irá definir a sua missão, a sua visão e os seus procedimentos. Então, a missão é a razão que justifica a existência da organização, da igreja, do departamento. E a missão não se mexe. A missão é definida pela instituição e é ela que identifica a instituição e não se mexe. A visão é onde nós queremos chegar durante o plano que nós vamos traçar. Como eu vos disse há pouco, a União trabalha em quinquênios. Então a visão é onde é que eu me vejo daqui a 5 anos. Portanto, esta visão vai projetar aquilo que nós queremos ser no fim do tempo do nosso plano. E os valores são aqueles que são estabelecidos pela organização e eles são inegociáveis. O que é que isto quer dizer? A instituição tem valores próprios que não devem ser vendáveis para a realização de um projeto. Vou dar-vos também um exemplo da ABRA sobre esta questão dos valores. A dada altura tivemos uma jovem não adventista num determinado concelho que estava muito motivada a trabalhar com a ABRA. Nós aceitámos a sua ajuda e ela começou a fazer angariações de fundos. E a dada altura foi a mercearias, foi aqui, foi acolá, e um pub ofereceu-se para ter uma caixinha no pub para recolher ofertas para a ABRA. E aquele pub, o que fazia? Vender cervejas, vender tabaco, vender muitas das coisas que entram em conflito com os nossos valores, os nossos princípios, a nossa forma de estar. Então, qual vocês acham que foi a reação da ABRA e a decisão? Não aceitar. É verdade que precisamos de fundos, mas
mas os nossos valores são inegociáveis. E isto deve acontecer em qualquer um dos vossos projetos. São definidos os valores e eles não são vendáveis só para conseguirmos alcançar o objetivo. Sim. Nisso eu tenho uma questão. Concordo com o que a irmã disse, mas então, se não tomarmos fundos que vêm da venda de produtos que nós somos contra, será que também é lícito nós recolhermos nos supermercados produtos que tenham carne de porco ou que foram produzidos com marisco para dar a uma outra pessoa e depois pregamos a essa pessoa de que Deus é contra isso? Como é que fica isso? Em termos organizacionais, nós quando fazemos as recolhas nos supermercados, vai um folhetozinho com os produtos que nós aceitamos. E está escrito especificamente salsichas de aves, pronto, está. Agora, há outro aspecto que a irmã está a falar, não é a recolha nos supermercados, é a recolha de produtos em fim de linha, não é? É isso. Pronto. Então o que nós temos feito é, nós temos que dar a conhecer os nossos princípios e pedir aos gerentes que não incluam. Quando esses produtos chegam, eu sei que ela está interessada no o assunto é polémico, não é para aqui, mas eu vou esclarecer. Quando isso acontece, quando não foram dados a conhecer, porque é isto que acontece, que está na base, não foram dados a conhecer os valores basilares da instituição, os produtos chegam. Quando os produtos chegam, eles são encaminhados para outra instituição que faz o mesmo que nós, Banco Alimentar ou outra organização. Está bem? Se isto não está a acontecer, tem que se corrigir. E já foi corrigido em algumas instituições, eu própria liguei aos gerentes e resolvi o assunto, está bem? Mas isto é um erro que acontece no início, porque não foram explicados os valores inegociáveis. Mas podemos falar no fim, está bem? Mas não nos vendemos por isso. E estamos a tentar em todo o país que isso não aconteça. Tá? Vamos avançar então. Dizia-vos eu que o primeiro passo é conhecermos a nossa instituição. Sabermos dizer, por exemplo, vocês vão fazer uma ação. Não somos responsáveis específicos, mas são voluntários. Alguém nos pergunta, o que é o Ministério da Mulher e o que faz? O que é que vocês têm de fazer? Saber a missão, a visão, os valores. Porque se alguém nos perguntar e vocês não souberem responder, uma grande barraca, como se costuma dizer, não é? Então, o primeiro passo em tudo o que nós nos envolvemos é conhecer e ter bem ciente a missão, os valores e a visão. A título de exemplo, dizer-vos que a nossa Igreja, como instituição que se preza, ela tem esta definição. E a missão da nossa Igreja é proclamar a todas as pessoas o Evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas, levando-os a aceitar Jesus como seu Salvador pessoal e unir-se à sua Igreja, ajudando-os a preparar-se para a sua breve volta. Neste quinquênio, a União estabeleceu uma visão, entendendo que para pregar a mensagem nós precisávamos ter igrejas, instituições, serviços e estruturas capacitados que respondem de forma inovadora, eficaz e com impacto aos desafios atuais. Portanto, esta é a visão. Nos próximos, nestes anos e ao fim dos 5 anos, nós queremos que, quando as pessoas olharem para nós, possam dizer: a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem igrejas, instituições, pessoas capacitadas. E é nisto que está a trabalhar. E este é um exemplo do Ministério da Mulher, para que esta capacitação possa ter frutos. Os valores são vários e têm, na realidade, a ver com os nossos princípios. Dou-vos um outro exemplo do Ministério da Mulher. Pesquisem várias páginas, às vezes mudam uma outra palavra, mas no fundo o Ministério da Mulher existe, esta é a missão, para manter, encorajar e desafiar as mulheres adventistas do sétimo dia na sua caminhada diária como discípulas de Jesus Cristo e como membros da sua Igreja Mundial. Conheciam esta missão? Não. Algumas cabeças a abanar. É importantíssimo. Por isso foi importante trazer esta, para que todas, neste caso, que estão a iniciar ou que estão no seu processo de caminhada, têm que ter firme a missão do departamento que vocês abraçaram. E por isso, qual é a missão? Manter, encorajar e
desafiar as mulheres adventistas para que elas possam criar impacto na comunidade. A visão espiritual do ministério da mulher é conhecer a Jesus, servir e discipular outras mulheres. Os valores, no fundo, são os mesmos que a Igreja. E, portanto, este é o contexto que todas vós devem conhecer. E depois, porque quando nós nos reunimos uns com os outros no início de cada ano, nós temos sonhos, nós temos que validar, como víamos ao início, esses nossos sonhos e perceber se, de acordo com a nossa missão e a visão que temos, esses sonhos vão ou não ter validade. Eu trago-vos aqui uma ferramenta como sugestão, mas existem outras. E esta ferramenta deve ser guardada no início, quando vocês pretendem montar um plano de ação. Vocês sabem que com as vossas investigações primárias, vocês vão ter que responder a estas perguntas. O que eu quero fazer? Porquê? Com quem? Quanto vai custar? Como vou fazer? Quando e onde? Ciente de que eu tenho que ter resposta para tudo isto, para criar um plano de ação eficiente, eu vou agora tentar conhecer a minha comunidade para tentar validar o meu sonho. Por isso eu vos dizia que a etapa 2 e 3 podem estar sempre interligadas. E mais uma vez, porque é importante que nós tenhamos ferramentas, esta é uma sugestão que vos trago. Em inglês ela chama-se análise SWOT, em português ela tem uma tradução muito engraçada, chama-se FOFA, que quer dizer, portanto, força, oportunidades, fraqueza e ameaças. Portanto, se tirarmos as primeiras letras vai dar FOFA. E o que é que esta matriz no fundo nos ajuda? Vocês já vão, isto pode parecer agora um pouco abstrato, mas já vão conseguir materializar um pouco mais. Esta matriz, quando nós queremos conhecer a nossa comunidade, vai nos ajudar a pensar quais são as forças que existem na minha comunidade, quais são as oportunidades, quais são as fraquezas e quais são as ameaças. E se nós estivermos muito cientes das nossas forças e as nossas fraquezas, nós vamos conseguir apanhar oportunidades e trabalhar as ameaças. E nós devemos fazê-lo isto de acordo com os pilares estratégicos que a União definiu para nós: a espiritualidade, a presença na comunidade, a inovação. Então, vamos agora aqui pensar. Imaginem que nós todas fazemos parte de uma mesma comunidade e queremos estudar, conhecer a nossa comunidade. Então vamos pegar aqui no primeiro pilar, que é a espiritualidade, e vamos fazer este exercício de conhecer a nossa comunidade. Por exemplo, isto é hipotético, está bem? Imaginem que nós fazemos todas parte de uma igreja e nós chegamos à conclusão, no Ministério da Mulher, que em termos de espiritualidade, as forças são: existe um grupo de anciãs espiritualmente influentes, colocamos aqui, um grupo de diaconisas envolvidas, boa. Depois vamos ver quais são as oportunidades de trabalhar a espiritualidade. Sabemos que vamos ter uma semana de oração e podemos tentar incluir as nossas temáticas e que temos um dia, pelo menos, no Ministério da Mulher. Vamos ver as fraquezas. Passou a pandemia e nós temos jovens desmotivadas e temos uma comunidade externa desinteressada nas nossas atividades. Aquele termensário que eu vos falei há pouco, de 2016, tem uma pergunta que eu nunca mais me esqueci. Se a minha igreja fechasse amanhã, a comunidade sentiria falta de mim? Os vizinhos chorariam a nossa falta? Se a resposta é não, quer dizer que nós não estamos a fazer o suficiente. Se os vizinhos sentirem a nossa falta e chorarem a nossa perda, nós tínhamos impacto naquela comunidade. E então, muitas vezes, nós estamos silenciosamente nas nossas comunidades e temos uma comunidade externa desinteressada naquilo que nós somos ou podemos fazer. E isto é, na realidade, uma grande fraqueza. Ameaças a nível da espiritualidade. A pandemia trouxe uma grande desmotivação. Temos até pessoas, não só mulheres e jovens, que não voltaram à igreja depois da pandemia. Acomodaram-se no seu canto confortável, como nós costumamos dizer, e temos aqui uma ameaça, que é a oferta
vir à igreja. E depois aqui, a atratividade externa. O que é que isto quer dizer? Muitos dos nossos jovens e adultos sentem mais atração por atividades que são produzidas pela Câmara Municipal, por um grupo de jovens, outra associação, do que pelas nossas. Então isto são ameaças. Portanto, este exercício podia parecer difícil de fazer, vocês podem constatar que não é. Basta apenas fazermos uma análise da nossa comunidade. E poderíamos fazer a mesma coisa a nível de liderança, que é o que nos traz aqui hoje. Pensarem, a nível de liderança, como é a minha igreja? Nós vemos, pelo exemplo que temos aqui, mulheres com capacidade de liderança. Oportunidade é aquilo que nos está a ser dado agora. Formação em liderança, 4 níveis. Vamos agarrar esta oportunidade em termos de liderança. Fraqueza. Eu verifico na minha comunidade que as práticas de liderança são antiquadas. E as ameaças? Falta de disponibilidade. Muitas pessoas que até têm espírito de líderes dizem-nos que não têm tempo, que têm muitas solicitações. E este é um exemplo. Portanto, nós pegamos aqui no pilar da liderança e fazemos também este exercício. E o mesmo poderia ser feito, não pus aqui, para o pilar da presença na comunidade e da inovação. Este é um exercício que, portanto, depois podemos fazer juntas daqui a pouco, se tivermos tempo. E agora gostava de vos mostrar um vídeo, vamos lá ver onde é que está a João, está aqui, para ver se ela me ajuda, se isto corre bem. Este vídeo vai-vos ajudar a perceber muito daquilo que eu estive aqui a dizer. É este. Então nós vamos ver um vídeo que já foi alvo de uma carta missionária e que nos ajuda a perceber a importância de trabalharmos de forma estratégica. Tens que pôr um bocadinho mais para trás, por favor. Tirarmos aqui o som. Do início, olha, está a meio. Não, ok, podes pôr. These dogs and their owners are thrilled that these one-year in mission volunteers have become a part of their community. The young volunteers came to Ecuador's capital city, Quito, to share the love of Jesus. And surprisingly, this includes taking care of dogs. The story begins when a global mission pioneer couple, Christian and Maribel, moved into this community and found no Adventists living here. Queríamos llegar a un grupo de... We wanted to reach a group of professional people who, for various reasons, have not included the church in their hearts and lives. Como iglesia no hemos llegado a tocar sus corazones, su vida. In this upper middle-class neighborhood, people seem to have everything they need, like nice houses and cars. Los desafíos en este lugar es The que challenges in this place are that people don't open their hearts easily. First, we wanted them to open the doors to their homes. Christian and Maribel started by finding out what the people truly needed. Since this was a large community, they recruited a team of one-year in mission volunteers to help them. Here's what the team discovered. Community members really needed help taking care of their pet dogs. También había... There were quite a few people who wanted their dogs to be walked, and the one-year in mission team helped with this. They helped by walking the dogs, caring for them, and they even held a health fair for pets. By taking care of the dogs, the team got to know the owners. nuestro objetivo también es Our objective is to reach people with a relationship by making friends, visiting them, and going to the park with them. al parque con ellos. Because of these new friendships, community members started scheduling Bible studies when planning walks for their dogs. Over time, several people gave their hearts to Jesus. Yo me siento feliz cuando I alguien feel happy when someone accepts Jesus. It's gratifying to know that they know and believe in a God of hope and love. vienen y creen en un Dios que es de esperanza, que es de amor. Now, because of walking dogs and building relationships, a new congregation of believers meets each Sabbath and is still growing. Please pray for this group as they share the love of Jesus in this large city. Pray for Global Mission pioneers like Christian and Maribel, as well as the one-year in mission team. God is using them to change lives here in Ecuador.
reações a este vídeo? Muita criatividade. Peço desculpa? Muita criatividade. Muito bem. Qual era o objetivo deles? O disco preto, qual era? Levar as pessoas a conhecer Jesus, não é? E o que eles tiveram que fazer? Conhecer a realidade. Porque se eles tivessem chegado de forma a imporem o conhecimento da Igreja sem conhecerem a comunidade e as suas necessidades, não teriam sido bem-sucedidos. Provavelmente nunca imaginaram que teriam que cuidar de cães e levá-los a passear para chegar ao coração das pessoas. Então lembram-se da ferramenta que vos apresentei no início? Nós temos um objetivo, levar as pessoas a Cristo, mas temos que encontrar atividades e meios para lá chegar. Então, o que é que eles foram fazer? Foi alguém previamente conhecer aquela realidade, porque eles sabem que trabalhar sobre esta lógica de plano de ação é importante. E o que é que eles viram? Estavam num bairro de classe média alta. Quer isto dizer que as pessoas não tinham necessidades materiais e não era por ali que iriam chegar ao coração delas. Um grande grupo de profissionais sem necessidades materiais. É-nos dito no vídeo, pessoas que não abrem facilmente as portas da sua casa. Portanto, com a comunidade fechada. Como era materialmente rica, não precisava de se dar nem de pedir ajuda. Pessoas que não abrem facilmente o coração, tal como não abriam as portas de casa. E um grande número de pessoas com animais domésticos, que quando ia trabalhar, não tinha quem cuidasse deles. Então fez-se aqui clique. Há uma necessidade. E essa necessidade é ter a quem confiar os cães durante o dia. Então, bora lá aproveitar esta oportunidade. O que é que eles fizeram? A ferramenta que vos mostrei no início. Vamos pensar se temos as condições adequadas para mantermos o nosso plano. Quem? Um casal de missionários, mais os voluntários do projeto Um Ano em Missão, porque eles sozinhos não conseguiriam fazer. E é exatamente isto. Quem? Vocês que querem fazer um projeto e todas as pessoas que conseguirem mobilizar para o realizar. O quê? O objetivo, o disco preto, de partilhar o amor de Jesus. Porquê? Porque aquela comunidade não tinha presença adventista. Onde? Quito, Equador, quando? Durante um ano. Como? Alcançar as pessoas através da amizade e do serviço útil à comunidade. Passear os cães, cuidar dos cães durante o dia e realizar uma feira de saúde para animais de estimação. E terão feito um orçamento para responder ao quanto. É preciso pagar o casal de missionários, pagar a estadia, a comida, as locações dos voluntários, é preciso orçamentar a feira de saúde e por aí fora. Portanto, todas estas iniciativas tinham que estar orçamentadas. Então, regra áurea, foi aqui a pergunta de partida quando começámos a pensar neste processo, para agir na sua comunidade, de modo a criar impacto e que choram por nós quando nós sairmos, é influenciá-la, conhecê-la muito bem. Isso faz-se através do diagnóstico da realidade, para que nós possamos transformar a nossa sociedade. Primeiro nós temos que a interpretar na sua transformação. Portanto, a comunidade é o que é e nós vamos pegar nos seus aspectos para criar impacto. A nível local isto também se pode fazer. E podemos não usar a lógica da matriz fofa, que vos falei, mas se vocês sentirem que na vossa igreja, não só na comunidade externa, mas na comunidade interna é preciso atuar, há problemas, o que é que nós poderemos fazer? Gostava que vocês me dessem sugestões antes de eu falar. Conhecemos efetivamente as comunidades locais onde estamos inseridos. Sabemos quantos membros existem, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são crianças, quantos são idosos. Nas mulheres e nos homens, quais são as necessidades? Os idosos da nossa igreja, que necessidade têm? As jovens, as mulheres. E, portanto, o que é que nós poderíamos fazer para conhecer a nossa comunidade? Um estudo da comunidade, que poderia passar por algo muito simples como fazer um questionário, um levantamento, não é?
poderíamos fazer um questionário à nossa comunidade para conhecê-la, caracterizá-la, saber quais são as necessidades. E se nós víamos, na análise que fazíamos há pouco, eu já falava, que, por exemplo, temos jovens desmotivados, pessoas que depois da comunidade não voltaram à igreja, idosos sozinhos, detectamos estas necessidades, o que é que nós fazemos? Vamos trabalhá-las. E vamos tornar a nossa comunidade interna também forte e coesa, de modo a ela poder estar preparada para criar um impacto na comunidade. Vou dar aqui a palavra à Ana, não é? E depois, a Sara. Sim. Eu depois irei facultar, a Cris vai ficar com a pasta toda que eu tenho e vocês terão acesso a toda a informação. Quando a gente for fazer essa busca de no caso, o vídeo que você mostrou, não tinha uma igreja no local. Não tinha. No caso, a gente tem igreja no local. A gente começa essa pesquisa pela igreja ou a gente coloca na comunidade do lado de fora? É uma decisão vossa. E essa decisão vossa baseia-se na resposta a esta pergunta. A minha comunidade é madura o suficiente para criar impacto na comunidade? Os membros são coesos? As pessoas estão disponíveis? Se eu tiver uma comunidade forte, lembram-se no início? No início eu falava que há igrejas pequenas, grandes e com níveis de maturidade diferentes. Se a minha igreja está pronta para trabalhar, então eu posso começar a pensar no exterior. Sim. É porque assim, a nossa igreja, ela é formada por pessoas que não moram, metade não mora ali na igreja, não mora próximo, vem de outros bairros, vem de outras comunidades. Aí por isso eu estou te fazendo essa pergunta, porque eu acredito que o objetivo é ajudar ali, focar na igreja, mas tem que impactar a comunidade geral do lado. É esse o nosso desafio e a nossa missão enquanto adventistas. Exatamente, porque aí é um desafio, né? Exatamente. Ou se você foca na igreja, você pega várias comunidades diferentes. Se você foca na comunidade local, aí não sei, seria uma coisa bem... A ideia seria vocês trabalharem internamente, terem um grupo coeso. Se vocês tiverem um projeto, as pessoas que moram fora têm que vir pelo menos uma vez por semana para fazer esse projeto, as pessoas virão e estarão disponíveis e estão aptos para trabalhar a comunidade. Mas vou-vos dar um exemplo, porque há exceções. Não estava no plano, mas de acordo com a pergunta que foi feita, Deus pode operar milagres. E às vezes o nosso disco preto transforma a nossa comunidade. Quando eu comecei a trabalhar na ADRA, eu tive que fazer os tais questionários aos responsáveis das dorcas. Lembram-se que antes de haver ADRA era as dorcas. E fui falando com várias pessoas e fomos conhecendo as realidades locais. E eu estudei muitos diagnósticos, vocês já vão ver aqui à frente, eu já vos vou dar exemplos. E eu telefonei a um membro que trabalhava nas dorcas de um concelho onde havia um problema muito grande com sem-abrigos. Estamos a falar no ano 2010. E eu telefonei àquele responsável e disse: olha, no teu concelho há um problema enorme com pessoas em condição de sem-abrigo. Vamos montar um projeto e trabalhar. E a resposta dele foi: não vale a pena, Carmen. Porque houve um problema familiar na minha igreja e as pessoas estão divididas. Uns ficaram do lado da família, os outros ficaram do outro, e as pessoas não se falam e não vai ser possível. Mas sabe, eu estava na ADRA há muito pouco tempo e estava com aquele vigor de jovem que começa e disse-lhe: vamos experimentar, vamos passar 2 semanas em oração, vamos construir um projeto, vais apresentá-lo à igreja, vais esperar pela reação e depois voltamos a falar. Tivemos 2 semanas em oração. Montámos um projeto, ele apresentou o projeto à igreja e, para sua surpresa, a igreja disse: nós queremos abraçar esse projeto de apoio ao sem-abrigo. As coisas foram evoluindo, fizemos uma parceria com o centro de dia que nos permitiu cozinhar. Foram montadas equipas, a princípio os que falavam uns com os outros ficavam na mesma equipa. Foram montadas portanto, essas equipas para saírem para distribuir a comida e as coisas foram se desenrolando, o projeto foi crescendo. Passado 2 meses, ele telefonou e disse: Carmen, este projeto salvou a minha igreja. Porquê? Porque unidos no foco, no disco preto, no planeamento estratégico que fizeram,
os membros começaram a conversar novamente uns com os outros. Tinham que fazer equipas, tinham que trabalhar juntos, tinham que se telefonar. E a amizade voltou a surgir numa igreja que estava fragmentada. Por isso, às vezes não temos a comunidade interna no momento certo, madura ou coesa, mas os milagres de Deus acontecem quando nós nos dispomos a trabalhar. Está bem? Fica aqui este testemunho. Não tenhamos nunca medo. Estas coisas que eu vos estou a apresentar são metodologias, são ciência, mas Deus intervém. E é possível que alguma estratégia vá para a frente e volte atrás e vá para a frente. Portanto, tenhamos em mente que a oração faz sempre parte destes processos, está bem? A dada altura, dou já a palavra. Eu fiz uma apresentação semelhante a esta aos pastores, para que eles ficassem sensibilizados sobre a necessidade de trabalharmos, conhecendo as comunidades e criando impacto. E houve um pastor que, olhando para tudo isto, me perguntou: Carmen, onde está Deus em tudo isto? E a minha resposta automática é: Deus está onde o pastor quiser que ele esteja. Pode estar logo no início, no levantamento das necessidades. Pode estar no desenho do sonho. E pode estar ao longo de todo o processo. Se nos dobrarmos os joelhos, Deus está em todo o processo científico. Está bem? Não tenham nunca dúvidas disto. Aqui e depois ali. Uma questão mesmo. Nós vamos aqui, muita comunidade africana e muita igreja. Não vou fazer uma quebra de criança, porque vou fazer na opinião. Então, eu abri a pastor, tendo em conta a sociedade que está a cozinhar-se, onde nós temos de preparar um material, onde nós temos que informar sobre as crianças que têm a idade até que elas vão à escola. E o pastor disse que a ideia era boa, que eu vou avançar. O foco, e só que ele disse: vamos começar com mais dentro, de modo que depois da experiência com as crianças de fora, podemos abranger as ideias, podemos abranger aqui fora. Só que quando nos apresentamos aos pais o projeto, fizemos inquérito para ver até quando é que os pais podiam dar para dentro daquele espaço todo, e como, quando, quem, o valor, e agora queria saber dos pais como é que eles vão abraçar a ideia. Não tivemos apoio dos pais, porque já tinham crianças nas escolas católicas, não pagavam, ou pagavam a ninharia, e não tinha a visão que nós tínhamos, que era de nutrir a mente, a escola da criança. E assim, o pastor disse: estás a ver, nós falamos sem homens. Ainda bem que fizeram um planeamento e fizeram uma questão. Vamos só parar aqui. Have a nice flight. All the best for you. Olha, até o cão se despede, está a ver? Bye bye. Ok, vamos começar. Como a comunidade interna não abraçou e seria um tipo experimental, não tinha como nós avançar. Apesar de termos muita criança, ou como é que faríamos? Avançamos por dentro? Não avançámos na mesma, porque o que estava aqui a acontecer é que iria ser um fracasso. Como vocês iriam implementar, se os pais não pusessem as crianças, seria um fracasso. Portanto, vocês fizeram o procedimento bem. Fizeram a análise, fizeram o inquérito aos pais e, antes de começarem o processo, tentaram perceber se havia viabilidade para esse projeto continuar. Perceberam que não, o projeto morreu. E às vezes isto é muito importante. Nós precisamos de maturidade para perceber que os projetos podem não ir à frente. Porque é o nosso sonho, mas pode não ser a necessidade local naquele momento. E para esses pais, que pelos vistos não estavam sintonizados na mesma ideia de vocês de ter uma educação baseada nos valores cristãos, os pais ainda não estavam nesse passo, então a ideia... Pois, isto é muito importante. O que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? A vossa ideia, vou pedir só que nos sintonizemos, por favor, senão fica difícil. A vossa ideia pode não ter morrido. A vossa ideia pode ter adormecido naquele momento, porque não havia isto, como a irmã estava a dizer. Mas vocês podem agora fazer uma outra etapa. Se realmente a necessidade existe, é procurar apoios para que esse processo possa avançar. Então, o que é que vocês poderão fazer?
procurar junto de financiadores se existem oportunidades de financiamento desse processo, segurança social, muitas vezes paga crianças. Portanto, aquilo que eu vos sugiro é que vocês possam contactar o Departamento de Educação da União e que peçam ajuda para fazer a análise mais profunda no Conselho e perguntar se há viabilidade de apresentar essa solução, essa proposta às entidades e candidatarem-se a fundos que possam ter bolsas para as crianças ou financiamento da segurança social. Também, portanto, os projetos nem sempre têm que morrer, podem adormecer até se conseguirem os recursos para que isso aconteça. Queres ter também tinha levantado a mão? Então, de tudo isso já falamos aqui, o essencial é se o Ministério da Mulher tem alguns objetivos, traçar objetivos a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, de curto prazo, saber conhecer o interior, a necessidade interna, depois de trabalhar a necessidade interna, então partir para a necessidade externa, que é a longo prazo. Mas se não trabalhar a necessidade interna, não vale a pena trabalhar externa, porque não vai dar certo. As pessoas podem, assim como é o exemplo que a estava a dar agora, os pais estavam envolvidos, os pais deixaram de ter necessidade. Por isso, muitas das vezes, nós, como queremos fazer um programa, fazemos um projeto, mas é o nosso projeto, o nosso sonho, não é o sonho da comunidade, nem interna, nem externa. E então, às vezes, não dá certo, nós ficamos frustradas como líderes, mas pronto, não é o sonho da comunidade, não é a necessidade. Por isso, nós devemos fazer esse tal inquérito, fazer um inquérito para conhecer na realidade qual é a necessidade da comunidade, quer externa, quer interna. Porque às vezes as nossas mulheres também têm outras necessidades, nós estamos a pensar em outras coisas. Exatamente. E depois há tudo da realidade. Nós mais à frente já vamos falar que há necessidade de haver os vendedores de sonho. Ou seja, às vezes nós temos, eu estou já a avançar um bocadinho, temos um sonho e temos que despertar a necessidade na nossa comunidade. Porque há pessoas que não estão por aí viradas. E, portanto, nós temos que eleger, entre aspas, estes vendedores de sonho, que são as pessoas que nos vão ajudar a publicitar a ação e a criar a necessidade onde ela ainda não foi detectada. Fica só aqui este apontamento, nós já vamos trabalhar isto mais à frente. Ainda voltando aqui para finalizar este exemplo que vos dei do Equador, o que é que eles fizeram? Eles foram ler documentos de experiência para conhecerem, para chegarem à conclusão que era um bairro de classe média alta e outras conclusões, e nós podemos fazer a mesma coisa. Aqui que nós podemos recorrer estatísticas para saber se existem mais crianças ou mais idosos ou mais adultos no concelho onde nós estamos. Os diagnósticos sociais do concelho, já vos vou falar o que é isto. Os planos operacionais ou planos de ação de outras instituições, como seja o Centro de Saúde, o movimento associativo do nosso concelho, todos eles têm planos de ação anuais e os planos locais de desenvolvimento. E também é muito importante que nós conheçamos o que é que existe na nossa comunidade. Imaginem que o Ministério da Mulher quer fazer um projeto na área da saúde. Eu preciso saber se existe centro de saúde, se existem as outras associações que trabalham na área da saúde. E isto é válido para qualquer outro tema. Portanto, saber se há centros de saúde, redes de associativismo, se há associações, se há programas de habitação social, gabinetes de intervenção familiar e parental, um núcleo de intervenção sem abrigo. É claro que nós não precisamos disto tudo com um só projeto. Isto é por temas, está bem? Imaginem se for um projeto sem abrigo, preciso de saber se há um núcleo de intervenção e preciso saber se há um centro de saúde, por exemplo. Mas é importante saber em cada área que eu quero trabalhar que entidades e que associações existem que eu possa fazer parceria. E então aqui estão os documentos que eu vos estava a falar e que eu fui buscar naquele dia em que estava com a igreja que queria fazer uma creche num sítio onde só havia idosos. Se vocês colocarem na internet, escreverem assim, diagnóstico social, e metem o sítio que vocês querem estudar, Loures, Espinho, aqui Coimbra, e aparece este documento e vocês podem consultá-lo. Portanto, isto é muito importante para vocês conhecerem a realidade. Ajuda-nos a tirar uma fotografia da população que reside no concelho onde nós estamos, e isto vai-nos ajudar a fazer a análise, seja a SWOT, seja outra que nós escolhemos, vai-nos ajudar a identificar a necessidade. Vou-vos contar mais um exemplo.
com a Câmara Municipal de Lisboa. E a ADRA apresentou uma vez um projeto à Câmara Municipal de Lisboa. Chegámos lá, achámos que a nossa ideia era o máximo, achámos que havia necessidade para essa ideia, mas quando nos sentámos com os técnicos, eles disseram não é isso que nós precisamos. O que nós precisamos é de uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Portanto, nós temos que estar despertos para as necessidades que outros nos apresentam, que são entidades relevantes. E nós, naquele momento, dissemos, bom, não temos capacidade para ter um centro de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Mas isto é muito importante, nós podermos conhecer as necessidades dos concelhos onde nós estamos inseridos. Isto também nos vai dar ideias de ação para responder a necessidades específicas e também sobre parcerias que nós podemos desenvolver. Imaginem que queremos fazer tal projeto na área da saúde, o Centro de Saúde é, na realidade, um parceiro ideal. Muitas vezes, quando nós queremos fazer um processo, entramos aqui nesta etapa difícil que é definir e priorizar os objetivos. Porquê? Porque tudo nos parece importante quando começamos. E então, na nossa cabeça, está cheia de ideias, cheia de objetivos, mas muitas vezes nós, se sonharmos muito grande ao início, não vamos conseguir. Então é preciso que nós nos sentemos, vamos escrever todos os objetivos que nós gostávamos de atingir no nosso sonho e vamos priorizá-los. Qual destes é o mais importante? E a seguir a este, o segundo e o terceiro. E se calhar temos que nos concentrar nos 3 objetivos mais importantes. E depois então, se tivermos possibilidade, trabalhar nos restantes. Para quê? Para não frustrar expectativas. Se nós começarmos muito alto, se tivermos muitos objetivos, eu diria, se tivermos mais do que 3 objetivos num primeiro projeto, nós vamos frustrar expectativas. Não vamos conseguir cumpri-los a todos. Vamos desmotivar a nossa equipa, porque não estamos a conseguir cumprir os objetivos, estão frustrados, vão ficar desmotivados. E para que possamos atingir resultados realmente úteis e animadores. E agora vocês podem perguntar, mas como é que isto se faz? Como é que nós vamos priorizar? Tudo parece importante. Então trago-vos aqui mais uma proposta de ferramenta. Existem mais, mas esta é a que eu acho que é mais fácil de aplicar. Há um esquema que nos diz que os objetivos devem ser SMART, em inglês, inteligentes em português. Todos os nossos objetivos devem seguir esta regra. Eles devem ser específicos, primeiro S, mensuráveis, ou seja, nós temos que medir, à medida que eles vão acontecendo, medir o progresso. Eles devem ser alcançáveis, não podemos ter um sonho tão alto que ninguém lá consegue chegar. Eles devem ser relevantes e temporais, ou seja, terem um prazo definido para serem alcançados. Então nós vamos pegar na nossa lista de objetivos e vamos tentar perceber, para cada objetivo, se ele é SMART, específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Vamos pegar aqui no exemplo. Lembram-se da análise que fizemos a nível de liderança? Sim. Quando nós pegamos na nossa tabela, o que é que nós vamos trabalhar? Os pontos fortes ou os pontos fracos? Fracos, não é? O nosso objetivo é deixar de ter fraquezas. Então, na liderança, a fraqueza é ter práticas de liderança antiquadas. Quais são os objetivos? Vou tirar, para vocês me ajudarem a refletir. Tenho uma fraqueza. Os meus líderes existem, mas têm práticas de liderança antiquadas. Quais são os objetivos? Dar formação, muito bem, para se atualizarem os conteúdos. Mais alguma ideia? Incentivar as pessoas a participarem dessas formações. Muito bem. Participação em palestras, portanto, tudo o que possa permitir a capacitação e a renovação dos conteúdos. Então, nós vamos trabalhar, temos o objetivo geral, é pegar nestas pessoas líderes e torná-las capacitadas, motivadas e com oportunidades de aplicar os seus dons na liderança. E o nosso grande objetivo é ter um grupo de líderes responsáveis por áreas, com liderança atualizada e realizar formação em liderança para que isso aconteça. Então
Criar um grupo de líderes responsáveis por áreas. É específico? Criar um grupo de líderes responsáveis por áreas. É um objetivo específico? É. É mensurável? É. É atingível? É relevante? É temporal? Pode-se cumprir num determinado tempo? Então este objetivo avança. Percebem? Portanto, nós fazemos a lista dos objetivos e respondemos a cada um com estas letrinhas. Eu acho interessante também, o diretor do Ministério Público, ela faz uma reunião com as mulheres da igreja, para saber qual área que elas gostariam de trabalhar. Porque às vezes as pessoas acostumam com aquelas pessoas que estão sempre à frente, porque tem pessoas que têm iniciativa, chegam e se gostam de fazer, quer participar. Já tem outras pessoas que já chamam ansiosas. Mas se há uma reunião, um projeto de até pode dar uma folha, em que área você gostaria de trabalhar na igreja, qual o seu sonho, então a gente descobre novos talentos que podem também estar introduzidos e ajudando esse tipo a trabalhar. Muito bem. A irmã leu os meus pensamentos sobre o que eu ia contar assim. Muito bem. Eu vou dar-vos agora um exemplo de como é que nós trabalhamos na área. Neste momento nós somos 4. E quando chega a esta altura, outubro, novembro, já o fizemos em setembro, porque precisávamos preparar as coisas para o Midras, eu sento-me com os 4 e pergunto o que é que vocês gostariam de desenvolver nas vossas áreas? Que objetivos específicos terão que ser alcançados para na área dos projetos ter sucesso, para a área da comunicação ter sucesso, para a área administrativa ter sucesso, e fazemos isto. Sentamos, pomos as ideias todas no papel e começamos a desdobrar em objetivos. E depois vamos desdobrar os nossos objetivos em atividades. E depois vamos ver quanto é que essas atividades custam. E por assim sucessivamente até percebermos se temos capacidade de trabalhar ou não. E quando isso acontece, vou dar-vos aqui um exemplo da responsabilidade social. É um dos discos pretos da ADRA. Eu tenho um objetivo geral. Eu vou ter os objetivos específicos. Tinham muitos, mas ficámos apenas com 4 quando fizemos o exercício SMART. E depois destes objetivos, eu vou então desdobrar em atividades. As atividades é aquilo que eu preciso de fazer para cumprir os meus objetivos. Percebem? Atividades vão ajudar-me a cumprir os meus objetivos específicos para eu alcançar o objetivo geral, o objetivo grande da responsabilidade social e ação social. E depois como é que isto tudo se materializa? Porque não pode ser vago, porque nós temos que dar contas do trabalho que realizamos. Nós vamos fazer aquilo que eu vos falava no início, também numa das etapas. Um cronograma. Então, estas atividades passam todas aqui para esta grelha. Eu digo quantas vezes é que eu tenho que realizar estas atividades, uma pequenina descrição, quem é o responsável e quais são os meses que me ocuparão essa atividade. Este cronograma deve estar fixado no vosso departamento, neste caso na instituição, para que eu tenha sempre ciente o que é que eu tenho que estar a fazer naquele momento para cumprir os objetivos. Tá? Perguntas? Estamos quase a chegar aqui ao fim da primeira etapa. Orçamento. Esta é a parte que quase ninguém gosta, verdade? Sobretudo porque, como dizia ali a irmã, muitas vezes não há. Então, esta parte é a que menos gostamos. Mas se não houver, ela vai viabilizar a nossa ação, pelo menos quando nós queremos realizar. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos sentar-nos com a equipa que tem o tesoureiro e perceber se o meu departamento tem um fundo próprio. Quanto dinheiro há naquele fundo? O que é que eu posso fazer durante o ano para juntar mais verba ao dinheiro que já existe? Posso fazer uma caminhada solidária com inscrições? Posso fazer um concerto? Posso fazer qualquer outra atividade que possa surgir para que eu possa angariar dinheiro para as minhas ações? Porque uma coisa é, não há dinheiro e cruzarmos os braços, outra coisa é, não há dinheiro e vamos procurá-lo, não é? E não podemos deixar morrer todas as nossas ideias por isso. Então, vamos pensar quais são todos os proveitos, todas as entradas. Pedir donativos, procurar financiamento para projetos, como eu dizia ali há pouco à irmã, procurar subvenções para o funcionamento. Eu não sei se vocês sabem, mas os municípios ajudam bastante as atividades que nós realizamos nos jovens, na ADRA,
e podem, portanto, também, mediante um projeto muito interessante, apoiar-vos também a nível das mulheres. Vamos pensar quais são os custos que nós vamos ter na estrutura, nos recursos humanos, nos serviços e fornecimentos, isto é água, luz, coisas assim desse género, e com as atividades. Vamos ver o que é que temos, o que é que precisamos, vai dar-nos um resultado final que vai dizer que se este projeto ou as ações se podem concretizar no imediato ou se temos que trabalhar um pouco mais para conseguir os fundos. Sim. Quais são os tipos de projetos, se há projetos que são apoiados pela ADRA? Apoiados pela ADRA. Ou seja, porque a ADRA se predispõe a... Sim. Então, a ADRA, anualmente, não sei se vocês todas têm a noção disso, anualmente abre concurso nacional para atribuir financiamento às delegações locais das igrejas. E as igrejas fazem projetos, coisas pequeninas. Nós sabemos que as pessoas são voluntárias e nem todas têm grande formação para fazer projetos. Nós ajudamos, damos um formulário e é só inserir as atividades. E as delegações concorrem. Esses projetos podem ser feitos apenas pela ADRA ou podem ser feitos em parceria com os jovens, com o Ministério da Mulher, com o Ministério da Criança, o que assim entenderem, e a ADRA atribui um financiamento a esses projetos anualmente. Podem ser diversos. São projetos mais direcionados mesmo só para a igreja e a comunidade à volta da igreja? Ou algo, pelo menos, tem algum projeto que seja nacional também há esse projeto? Nunca aconteceu, mas podem ter conhecimento desse. Vai abrir agora. Vamos trabalhar o concurso esta semana, portanto, na próxima semana vai sair. Se nunca ouviram falar, fiquem atentos nas vossas igrejas. Vai abrir este concurso e podem concorrer às verbas. Nunca aconteceu alguém isolado ter feito isso, mas por que não tentar? Normalmente algum budget que haja conhecido ou é... Nós temos um montante anual que é aquilo que conseguimos angariar. Posso dizer-vos que este ano será à volta de 29.000 euros. E os projetos, até esse montante estar, nós também os priorizamos, os projetos, avaliamos, vemos que impacto é que estes projetos podem ter na comunidade e quais são os projetos que podem ter financiamento. Está bem? Se todos os projetos, que já aconteceu na altura do Covid, financiámos 34 projetos em simultâneo, não conseguimos dizer que não há nenhum. O que aconteceu foi que as verbas eram 1.000, 1.500 para cada um, porque quisemos apoiar todos, era muito importante na altura da Covid todos terem. Está bem? Mais alguma questão? Sim. Se a igreja tiver um irmão, duas, que vem novo fazer, por exemplo, saudades e está desempregada e quer fazer isso numa forma de financeira, pode-se também concorrer para pedir fundo para ajudar? Sim, podem montar. Se esse projeto for validado, há aqui um aspecto muito importante. Os projetos têm que ser validados pelo Conselho de Igreja para concorrer. Está bem? Portanto, é só aqui este problema. Mas se fosse um inscrito, também tem que passar pelo Conselho da Igreja? Um inscrito. Ajudar as pessoas a terem o seu recurso? Sim. O que tinha que acontecer é que teria que ser a ADRA local a fazer esse projeto com as pessoas descrentes. Está bem? A ADRA coordenaria. Imagino que a irmã queria fazer isso. Nós já fizemos num local, no Seixal, juntámos pessoas que faziam salgados, bolos, artesanato, contactámos a Junta de Freguesia, que nos cedeu um espaço, e anualmente é feita uma feira onde as pessoas, junto à marginal, podem fazer a venda desses produtos. E, portanto, o resultado desses produtos é para elas. A ADRA organiza, mantém a logística, todas essas questões, e depois a receita é para os beneficiários do projeto. Portanto, isso é possível fazer. Está bem? É uma coisa que o Ministério da Mulher pode ficar bastante atento. Todas as irmãs que estão desempregadas e que têm talentos, como é que podem desenvolver projetos para que estas irmãs saiam do ciclo onde estão inseridas? Mais alguma questão? Estamos a terminar. Vamos então fazer aqui um resumo daquilo que nós vimos. Temos que fazer, primeiramente, um enquadramento, ver as áreas de ação onde vamos trabalhar. Neste caso, como eu vos disse, a União tem 4, a espiritualidade, a liderança, o impacto na comunidade e a inovação. Vamos traçar objetivos gerais e específicos em cada área, ver quais são as atividades, as metas, estabelecer um cronograma, os responsáveis, ver que parcerias podemos realizar e qual o orçamento que precisamos de ter. E aqui a irmã falava há bocadinho
desta questão de fazer com que todos saibam e sintam a necessidade. E entramos num tópico que a Cristina também me pediu para trabalhar: a comunicação dos nossos planos de ação, dos nossos projetos. Então eu sintetizei, mais uma vez que buscar uma ferramenta. Esta ferramenta chama-se a matriz dos 8 Cs. O que é que isto quer dizer? Quando eu tenho um plano, eu tenho que garantir que todos da minha comunidade conhecem o meu plano. Há um livro que li há uns anos atrás que dizia: leva as pessoas contigo. Ou seja, se nós temos uma ideia, mas as pessoas não entram no barco connosco, se não as levamos, não vale nada. Porque o nosso barco sozinho pode chegar mais depressa, mas vazio não atinge os objetivos que nós gostaríamos de atingir. Então, o primeiro C é conhecimento. Todos devem conhecer os nossos planos. O livro é o livro que a mãe fez? Não, eu li. Gostaria muito de ter escrito, mas não fui eu. Leva as pessoas contigo. É um autor que trabalha os temas de liderança. Eu posso depois deixar a referência também à Cris. Então, segundo C, confiança. Imaginem que eu tenho um projeto. Eu vou à frente da minha comunidade e apresento assim o projeto. Eu gostava muito de fazer um projeto assim, assim, assim. O que é que vocês sentem desse lado? Irmãos, eu tenho um projeto espetacular. Eu detetei uma necessidade da comunidade e nós precisamos de fazer isto. Então o que é que eu estou a fazer? Incentivar, dar confiança. A atitude com que nós damos a conhecer e transmitimos aos outros no projeto que nós queremos fazer. Dar-lhes confiança de que há um estudo prévio feito, tenho conhecimento sobre as necessidades, tenho os meios, quero envolvê-los, fazer com que as pessoas sintam confiança. Todas as pessoas envolvidas têm que acreditar naquele projeto, porque se não acontecer isto, começam a tirar a ideia daquela. De certeza que ela não vai conseguir, de certeza que não fez isto, de certeza que não fez aquilo. Então, nós temos que garantir que as pessoas sentem confiança no nosso projeto. Da mesma forma, nós temos que garantir que há controle pleno sobre o nosso plano de ação e aquilo que queremos fazer. Em nenhum momento as pessoas podem sentir que o nosso barco está à deriva e que nós não temos controle daquilo que queremos fazer. Colaboração de todos, coragem, porque muitas vezes nós precisamos de coragem para sair do canto confortável e dizer basta de inércia, eu tenho que fazer alguma coisa. Como nós dizíamos no início, se a minha igreja fechar amanhã e ninguém sentir a necessidade, foi porque eu nunca tive a coragem de arriscar e de fazer coisas diferentes e fazer com que a minha comunidade sentisse o impacto que eu posso criar. Competência, eu tenho que ter comigo todas as pessoas necessárias para cumprir as atividades. As competências são muito importantes. Comunicação. Nós temos que ter, já vamos ver mais à frente, um plano de comunicação muito bem estruturado para dar a conhecer e para divulgar o nosso projeto. E por último, o último C, comprometimento. É muito difícil fazer as coisas sozinhos. Às vezes nós começamos, estamos até cheios de força, 3 ou 4 pessoas connosco, mas a meio do caminho abandonam o barco e ficamos sozinhos. Tem que haver compromisso. As pessoas têm que aceitar, quando dizem que querem alinhar um projeto, aceitar fazê-lo até ao fim. Vamos então ver um bocadinho a questão da comunicação, como vos prometi. O C de comunicar. Como comunicar as nossas ações à comunidade. Vou pôr-vos a pensar um bocadinho antes de dar a chave. O que é que nós podemos fazer? Muito bem, ouviram o que diz? Não. Usar as redes sociais. Usar as redes sociais, primeiro. Sim, portanto, usar as redes sociais eu tenho que conhecer quais são e o meu produto em que rede social é que se encaixa. Fazer cartazes, muito bem, folhetos de divulgação. Para as duas, para a comunidade interna e para a externa. Para mim, eu faria primeiro, colocava os elementos que eu tenho visão que ela começar o projeto e fazer ela apresentar o plano daquela primária que eu fiz. Muito bem, primeiro passo, comunicação interna, a apresentação do projeto. Também, quando se toca à comunidade externa, ter um nicho,
Muito bem. Pessoas para saber, ok, os meus recursos vão ser focados não em tudo, mas num grupo específico. Daniela, Rafaela. O que a Rafaela está a dizer é muito importante. O Ministério da Mulher quer fazer um projeto que visa, sobretudo, mulheres. Está estudado que o Facebook é a rede social que mais mulheres atrai. Então seria uma das redes sociais a usar. E eu vou usar o meu público que eu quero atingir, não vou comunicar para homens este projeto, porque se ele é um projeto para mulheres, que me vale a pena comunicar para homens, não é? Então vou direcionar toda a minha comunicação para um público feminino. Vou pensar numa imagem que atrai o público. Às vezes nós não conseguimos fazer isto sozinhos, também não temos todas as competências, temos que procurar ajuda de pessoas que saibam trabalhar esta questão da comunicação. E então elas vão trabalhar direcionando toda a parte artística e de comunicação, pensando no público feminino. Mais ideias? Os cartazes andam sozinhos. Não, então o que é que nós temos que fazer? Pode ser uma ideia, estar com eles pendurados ao pescoço, mas não é talvez a melhor. O que é que nós temos que fazer? Se é um projeto com mulheres, o que é que eu vou tentar fazer? Descobrir sítios, salões de cabeleireiro, mercearias e outros sítios onde as mulheres vão pedir para fixar. Sim? Mais? Vou desventar aqui o que. Oi? Eu acho interessante, eu trabalhei no Ministério da Mulher lá no Brasil, e a gente fazia uma vez por trimestre, um domingo de saúde, então todas as mulheres participavam. Ali a gente procurava os profissionais também da área e fazia um domingo para a comunidade e íamos numa igreja. E ali tinha flexão de pressão, glicose, tinha cortar de cabelo, tinha massagem, e algumas palestras sobre o nosso banco de remédios. Onde nós tínhamos vários estantes, cada um apresentava uma coisa e a comunidade toda abraçava. Porque quem não quer ver uma pressão, ver uma glicose, assim, né? E corte de cabelo, a gente passava esse domingo. Circulava o horário de 9 às 4 da tarde, mais ou menos, e era muito bem sucedido. Isso é feito até hoje uma vez por trimestre. É uma excelente ideia. Quando na ADRA me pergunta o que é que podem fazer para atrair a comunidade e abrir portas, a resposta é o Domingo Solidário, que é exatamente isto que a irmã nos tratou, é abrir as portas da igreja à comunidade para causar impacto. Tudo gratuito e ter as competências, reunir cabeleireiros, barbeiros, esteticista, advogados para ajudar, porque as nossas comunidades são muito multiculturais e precisam de ajuda, às vezes, os imigrantes, portanto, advogados, a parte da saúde toda. E nós temos bons resultados disto. As juntas de freguesia, as câmaras ficam maravilhadas quando nós abrimos as portas. E isto é uma excelente área onde o Ministério da Mulher pode trabalhar. É uma das grandes respostas que nós damos quando alguém quer começar o trabalho. Domingo Solidário. Dar-nos a conhecer. Vocês é que definem como fazer, mas é a primeira porta que nós temos para criar parcerias, é abrir as portas à comunidade. Mais ideias? Sim, esta foi feita há 2 semanas, foi uma feira de serviços grande. Não sei se algumas já viram no Facebook. Então, esta ideia que a irmã está a dar é feita localmente, pelas igrejas que se querem dar a conhecer às comunidades. Mas este ano, isto é outra coisa que se calhar vocês não sabem, desde 2010 a ADRA implementou o Dia Nacional do Voluntariado Adventista. E então fazíamos projetos locais, regionais, e fomos parados pela pandemia. Portanto, ficámos 2 anos sem fazer dias de voluntariado. E então achámos que quando retomássemos tínhamos que fazer uma coisa que deixasse na memória das pessoas a nossa presença. E então organizámos uma feira de serviços para a comunidade. A Junta de Freguesia abriu-nos as portas, foi em Arroios, e posso-vos dizer que foi extraordinário. Eu já vou pôr aqui o vídeo para vos mostrar, enquanto vocês fazem o exercício, ponho aqui o vídeo. E quando é assim, aqui em Portugal, o posto de saúde doa alguma coisa, porque lá nós conseguíamos para fazer o teste da leucemia e tal, e conseguir algumas coisas do posto de saúde. Às vezes é do posto de saúde, que nós chamamos de centro de saúde, outras vezes são empresas específicas, depende a quem nós batermos a porta, mas sim conseguimos parcerias nessa área. Está bem?
Eu já vou procurar o vídeo para vos mostrar. E vamos só aqui terminar então a parte da comunicação. Vocês já disseram as ideias básicas. Criar uma imagem, depois daquilo que a irmã nos disse há pouco, que é muito importante, portanto, todos terem conhecimento. Criar uma imagem apelativa de cada atividade, através de cartazes e folhetos. Distribuição física e online. Hoje, quem não existe na internet, praticamente não existe, porque todas as pessoas ouvem falar, por exemplo, feira de serviços, vão logo pôr no Google para ver o que há. E se não houver a entidade e a descrição de tudo, as coisas quase morrem. Investir em comunicação externa. Isto também é muito importante. Pedir a jornais locais, rádios locais, bandas de rua é um bocadinho mais difícil, mas às vezes as juntas de freguesia deixam aquelas faixas grandes pôr ao pé dos semáforos, já nos aconteceu também, e portanto procurar esta comunicação externa. E aquilo que eu vos dizia há bocadinho, nomear oradoras da publicidade para falar interna e externamente. Nós temos que nos fazer rodear de pessoas que não tenham medo de falar em público e que saibam falar em público e que sejam atrativas daquilo que nós queremos dizer. E então, se nós temos uma ideia, essa ideia tem que ser transmitida com vivacidade na nossa comunidade. Seja dentro da igreja, seja quando a pessoa vai à rádio ou outra coisa qualquer. Vou dar-vos aqui o exemplo da feira de serviços. Um jovenzinho de uma rádio pediu para me entrevistar e eu aceitei a entrevista e estávamos sentados frente a frente a falar e a dada altura ele estava quase a chorar. Não fiz de propósito, mas estava a falar com tanta emoção e tão confiante daquilo que eu queria passar a mensagem, a feira de serviços, que ele disse, eu estou emocionado. E, portanto, é isto que às vezes nós precisamos de criar a emoção nos outros e despertar. Ele, no fim da entrevista, disse, o que sou eu, perante aquilo que aqui ouvi. Às vezes eu não vou fazer voluntariado porque penso que estou a gastar o meu dinheiro, o meu tempo, mas depois de ouvir isto, eu já percebi que o maior beneficiário posso ser eu e não os outros. Percebem? Então, quando nós temos estas pessoas oradoras de publicidade dos nossos projetos, nós conseguimos comunicá-las de uma forma extraordinária. E, portanto, é encontrar em cada comunidade estas pessoas. Sim. Essa questão aí das redes sociais é algo muito importante, né? Às vezes tem pessoas assim, da igreja que é contra a causa nas redes sociais, com publicações da igreja e tal, não sei o quê. Só que é algo que atinge a qualquer pessoa, porque todo mundo tem um telefone na mão e todo mundo está envolvido com a rede social. Então, às vezes, a rede social, ela atinge mais pessoas, até mesmo do que os folhetos, você escreveu os folhetos na rua, entendeu? Muito bem. Então, é importante. E outra coisa também, em relação à pesquisa, quando você falou. Porque quando você vai pesquisar, por exemplo, uma pessoa que vem lá do Brasil, né, e quer pesquisar sobre o Ministério da Mulher. Se ela não está no Ministério da Mulher em Portugal, ela pode acontecer que não vai encontrar nada, porque as pessoas não vão publicar. Então, por isso é muito importante a gente publicar essas coisas, para que as pessoas pesquisem e encontrem as coisas certas, né? Vou dar-vos uma sugestão. Exato. Para estas pessoas, dentro das nossas comunidades mais conservadoras e que têm alguns anticorpos às redes sociais, sentem-se com elas. Mostrem-lhes os números, o impacto que uma publicação pode ter. Nós fazemos uma publicação e em menos de 10 segundos nós conseguimos atingir 100 pessoas. Mostrem-lhes como isto é possível. O poder e a importância das imagens no dia a dia. Se estas pessoas não estão cientes, vamos provar-lhes que não é pecado e que nenhum mal nos vai cair em cima, nenhum demónio nos vai atacar por pormos coisas nas redes sociais. E é importante que as pessoas que tenham reservas e que sejam conservadoras percebam. E às vezes o que falta é nós comunicarmos isso, é mostrarmos a estas pessoas o impacto e o poder que as redes sociais têm. Desmistificar e tirar-lhes os medos e o preconceito com estas novas tecnologias. E só uma dica que eu queria dar, assim, quando for fazer uma publicação, por exemplo, tenta ver quais são os irmãos da igreja que têm mais seguidores, entende? Ou que geralmente já são de publicar. Me manda no privado, não é assim, publica aí na sua rede social, porque aí vai atingir mais pessoas. Muito bem. Esses são também os nossos oradores de publicidade, não interno, mas externamente. Por favor, divulgue esta mensagem. Nós também fazemos isso. E há também uma hashtag, porque quando nós colocamos uma publicação no Instagram, por exemplo, não alcança muitas pessoas. Verdade. Mas o
hashtag mulheres, hashtag Ministério da Mulher. Vai fazer conectar todo o mundo digital. É verdade. Muito bem. E envolvimento pessoal no Ministério. O que é que isto quer dizer? Eu não posso testemunhar daquilo que não vivo. E, portanto, jamais conseguirei levar as pessoas comigo se eu não tiver um testemunho pessoal impactante do que é o Ministério da Mulher, do que é a ADRA, do que é os jovens, ou o que quer que seja. Se eu não tiver este envolvimento, eu não conseguirei levar as pessoas comigo. Portanto, é muito importante que cada uma de nós nos possa envolver naquilo que prega. Tudo isto faz parte de um plano de comunicação que nós devemos estabelecer. E estes planos de comunicação é, basicamente, responder novamente a perguntas. O que é que eu pretendo? Conseguir, por exemplo, vamos falar aqui de uma atividade específica, conseguir o maior número de participantes. Como? Através da programação de um workshop sobre liderança no feminino. Lembram-se que estamos a trabalhar a fraqueza, que era liderança, práticas de liderança desadequadas. Onde vou comunicar? Na igreja, na comunidade, nas redes sociais. O que é que eu vou comunicar? A minha ação, quem somos, histórias de sucesso, apelos à participação. Atenção que isto não se faz num dia. Quando nós temos um planeamento, nós já sabemos em janeiro que em março nós vamos ter um workshop sobre liderança no feminino. O que é que eu vou começar? Em fevereiro, vamos fazer um plano de comunicação. Em fevereiro nós vamos começar. Primeiro, vamos lançar. No dia X vai haver esta atividade. Lançamos ali, até podemos dizer, reserva data. E a pessoa fica, aquela atividade interessa. Uma semana depois, eu vou dizer quem somos. Uma semana depois, vou partilhar histórias de sucesso. Vou procurar líderes que já tenham feito formação e elas me digam qual foi o impacto da formação de liderança nas suas vidas. E vou publicar histórias de sucesso. Mais dias à frente, apelos de participação. E desde fevereiro até março, ao dia em que o workshop de liderança vai acontecer, eu estou a comunicar com o meu público. Portanto, um plano de comunicação é muito importante para manter as pessoas do nosso lado. Nós podemos, se tivermos uma atividade muito intensa nas redes sociais, ou seja, precisamos de publicar outras coisas também, semanalmente temos que manter o contato com as pessoas nestas iniciativas que queremos manter. Ou seja, passar de a minha ação para quem somos é uma de uma semana para a outra? Sim. Ou seja, então o que é que eu consigo? Se começa em fevereiro e só março, então... Temos que encher isto. Por exemplo, as histórias de sucesso pode ser 4 semanas. Por exemplo, o Quem Somos pode ser 2 semanas. Numa semana publica a missão, na outra semana publica a visão, até pode ser a terceira semana, portanto, a missão, a visão, os valores. Portanto, nós vamos gerindo. Sim. Sendo que os apelos à participação é aquilo que depois, então, por exemplo, mais perto. Falta 3 dias, ainda tem a oportunidade de se inscrever. Faltam 2 dias, falta 1 dia. Portanto, nós temos que ocupar o sentido de necessidade e o sentido de urgência. Porque a pessoa tem sentido de urgência, porque já só falta isto, as inscrições já são só estas, também de necessidade é preciso isto. Ou seja, nós temos que vender não o produto, mas a solução e o produto. Sim. Com isto você vai conseguir aquilo. Muito bem. E com que antecedência vou começar a comunicar e como dividir as comunicações. No fundo, era isto que a Rafaela estava aqui a dizer. Portanto, tudo depende da antecedência com que nós podemos começar a trabalhar. E por último, depois de implementarmos, do nosso projeto estar a correr, nós precisamos de o acompanhar para saber se está a correr tudo bem e, no fim, precisamos de uma coisa que geralmente ninguém faz: avaliar. Nós temos muito medo de ser avaliados, mas avaliar não é julgar. Avaliar é perceber se as coisas foram pertinentes, se é preciso voltar a fazer ou se é preciso mudar alguma coisa. Sim, Rafael. Não faz mal, não tenho que desculpa. Eu fico felicíssima que vocês participem, quer dizer que estão motivados. Eu gosto bastante desta parte e aliás, para o projeto institucional que se tem, nós temos, é necessário estar sempre a pessoa. E eu uma vez ouvi, não fiquem chateados ou com dor ou assim, quem odeia o vosso projeto. E os vossos maiores críticos e que vos ofendem, agradeçam, porque aqueles que são os mais sinceros, e se vocês estão para nisto, olha, boa, então olha aqui, para passando esta falha, realmente tem algo que temos de melhorar, peguem no que é mau e digam, olha, vamos então reunir
dar feedback. Muito bem. Na área dos projetos nós temos aquilo que chamamos os amigos críticos. E estes amigos críticos são as pessoas que nem sempre estão de acordo com aquilo que nós fazemos, mas que nos dão este feedback. Porquê que estão a fazer isto? Porquê que isto vai criar impacto? Mas porquê que fazem assim e não fazem de outra maneira? E estas coisas ajudam-nos de facto a pensar e a justificar. Então, neste plano, neste ponto, nós vamos pensar sobre as atividades realizadas, encontrar momentos de avaliação para cada atividade. Se um projeto for de um ano, façam uma monitorização a meio, de 6 em 6 meses. É importante perceber. Portanto, estou no Ministério da Mulher durante um ano. Ao fim de 6 meses, deixa-me olhar para o cronograma e deixa-me perceber se aquilo que nós tínhamos posto está a acontecer, se as pessoas estão envolvidas, se os resultados estão a ser atingidos. Depois, no final, fazer a avaliação e perceber se temos que voltar à estaca zero, se vamos voltar a fazer o mesmo projeto, então inicia-se um novo ciclo, ou se vamos fazer outro projeto completamente diferente. Portanto, este é o processo. Os planos de ação fazem parte do processo infinito, portanto, muitas vezes estão determinados num tempo, mas podem ser reativados e retomados. Cada planeamento é único e faz parte do ciclo de metas e objetivos. E o importante para nós, quando temos um plano de ação, é, na realidade, perceber se foram ou não atingidos. Como é que nós fazemos isto? Para cada tópico trouxe-vos uma ferramenta, tenho aqui mais uma. Nós vamos criar uma tabela, pode ser em Word, em Excel, o que vocês quiserem, muito básica. Quais eram os meus objetivos específicos? Para atingir estes objetivos, que atividades é que eu disse que ia fazer? Então ponho aqui. Depois vou ver, por exemplo, formação em liderança. Como é que eu vou ver se ela foi concretizada? Vou pôr aqui um indicador. Número de presenças. Imaginem que o meu alvo eram 20 pessoas. Participaram 3. Foi atingido? Não. Participaram 12. Foi atingido? Pronto. E depois explicar aqui porque que foi ou não atingido. E isto são encontrar aqui no fundo os itens que nos vão permitir avaliar. E estas tabelas ajudam-nos a voltar à estaca zero ou a fazer coisas novas, como nós víamos há pouco. Portanto, ter tabelas para avaliar os resultados, tendo em mente os objetivos inicialmente traçados, para que depois possamos fazer as nossas análises e ajudar-nos no futuro. Estamos mesmo a terminar e vamos rever aquilo que nós falamos. Realizar uma análise antes da definição dos objetivos, a ferramenta que eu vos deixei de sugestão foi a SWOT. Conhecer bem a realidade, incluir todos os responsáveis da área na construção do planeamento, certificar que os objetivos têm um plano de ação específico sobre como alcançá-los, não subestimar o poder do cronograma, ou seja, não penso fazer isto agora, faço um mês a seguir. Quando nós fazemos isto, muitas vezes já estamos a comprometer todo o resto das nossas ações. O cronograma deve ser cumprido, salvo se acontecer, por exemplo, a pandemia impediu-nos de concretizar o nosso cronograma que tínhamos feito no início do ano ao interromper muitas das nossas atividades. E, por último, monitorizar o cumprimento das metas, uma etapa crucial para o sucesso do planeamento. Voltamos à nossa listinha, conhecer o contexto, refletir sobre o nosso sonho, pôr este sonho num plano através de objetivos, desdobrar os nossos objetivos em ações, atividades, definir os responsáveis, definir prazos, definir orçamentos, realizar e acompanhar e avaliar. E em tudo isto, ter espaço para crises. Ou seja, pode acontecer uma pandemia, pode acontecer alguém ficar doente, pode acontecer muita coisa que nós não prevemos e nós temos que ter aqui um espaço de flexibilidade para crises.